Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje vamos falar sobre o limiar razão e emoção. Como é importante haver um equilíbrio entre essas duas faces da mente humana. Existem muitos teóricos que se debruçam sobre esse tema. Até Darwin se interessou muito e escreveu sobre as emoções e sobre a racionalização, a mente primitiva, Descartes, e na atualidade nós temos Antônio Damasio, que escreve muito sobre esse tema, temos também anteriormente Ledoux. Então, para falar especificamente sobre esse paradigma razão-emoção, eu vou trazer um caso muito famoso nas neurociências, especialmente na neurologia. Esse caso mudou a percepção de como a ciência da época via a mente humana. É o caso de um jovem de 25 anos, atlético, robusto, com movimentos decididos e precisos, capaz de tomar decisões coerentes na gestão do trabalho e na projeção de um futuro equilibrado e integrado no meio social. Estou falando de Phineas Gage. Phineas Gage era um trabalhador honesto, correto, moralmente casado, com uma boa vida e trabalhava no assentamento de trilhos na região de Cavendish, no auge da construção das ferrovias na América. É claro que havia pedras no caminho e as rochas obstruíram, num certo dia, a passagem dos trilhos, e aí foi nesse dia específico, onde havia muito trabalho a ser feito, que aconteceu um incidente, né? Eles precisavam, então, desobstruir, explodir as rochas para dar sequência aos trilhos da ferrovia. Para removê-las, Gage seguia um método muito cuidadoso. Fazia um buraco na rocha para colocar pólvora, cobria com uma camada de areia, socava tudo com um cabo de ferro, acendia o rastilho, corria e pronto, a rocha explodia em uma nuvem de pedrinhas. Naquela tarde do dia 13 de setembro do século XIX, no final do século XIX, Gage negligenciou um detalhe: a areia. Ele esqueceu de colocar a areia nesse seu processo metódico. Quando socou o bastão diretamente sobre a pólvora, uma explosão fez com que o ferro, em forma de lança, entrasse pelo lado esquerdo da sua face, atravessando a base do crânio, saindo como um projétil pelo topo da cabeça. Atravessou inclusive o seu olho. Acidente horrível, diziam as manchetes do jornal Boston Daily Courier, uma semana depois da explosão. O que aconteceu então após isso, né? Alguns meses após o incidente, os médicos e os amigos de Gage notaram algumas mudanças no comportamento dele. Conhecido até então como um trabalhador amigável, solidário e persistente, ele agora revelava-se insuportável com os colegas, além de caprichoso, arrogante, impaciente com as ordens dos superiores, comportando-se às vezes como uma criança birrenta, diziam os colegas. Ele mudou totalmente de uma personalidade amorosa, racional, comprometida, para alguém cujos colegas e a própria esposa disseram irreconhecível. O acidente muda sua forma de falar,
deixou de lado sua postura austera e respeitosa e passou a falar tanta baixaria que nenhuma mulher era recomendada ficar perto dele. Ele teve então um estresse no casamento, a mulher abandonou, né? Tentou ficar com ele por um tempo, mas foi impossível. Foi demitido por indisciplina, passou a cuidar de cavalos em algumas propriedades sem jamais conseguir um emprego fixo novamente. Inclusive, no circo ele foi trabalhar porque ficou famoso pelo incidente, né? Uma pessoa que sobreviveu a um ferro atravessado na cabeça. Então, o que muitos diriam que ele teria morrido pelo incidente, além de que, após o incidente, ele teve um período de muita infecção. Mas como era um homem forte, conseguiu sobreviver a esse trauma e a esse problema, né, bem grave de infecções na cabeça, na região onde havia sido lesionado. Mas por que esta alteração de comportamentos? O que aconteceu com ele, né? Por que o comportamento se alterou totalmente, né? Inverteu as questões, inclusive de julgamento das tomadas de decisões. Muitos comportamentos associados às relações sociais são controlados pelo lobo frontal, que está localizado na parte anterior dos hemisférios cerebrais. Então, na nossa testa, né? A parte que fica na frente do nosso crânio. Então, eu dou a referência para vocês da testa. Todos os primatas sociais desenvolveram bastante o cérebro frontal, mas não tanto quanto nós, espécie humana. Então, as áreas que estão abrangidas pela lesão dele é o lobo frontal e também a área do pré-córtex frontal, que foi lesada. Então, quando essa área do pré-córtex frontal é lesada ou é acometida por algum distúrbio químico, a pessoa perde sua capacidade de senso de relações sociais, concentração e abstração. Isso acontece também muito com os psicopatas e os sociopatas. Dependendo do caso, pode manter ainda saudável suas funções cognitivas, como linguagem, mas apresenta dificuldades em resolver situações elementares do dia a dia. Para Antônio Damasio, esse nosso neurocientista português da atualidade, o pensamento racional necessita de contributo das emoções e dos sentimentos para sua regulação. A mente tem uma base biológica e a mente e o cérebro constituem uma realidade única. Elas não são indissociáveis. O lobo frontal relaciona-se com a regulação e inibição de comportamentos e a formação de planos e intenções. As alterações provocadas no lobo frontal têm como consequência dificuldades de atenção, concentração e motivação, aumento da impulsividade e da desinibição, perda do autocontrole, dificuldades em reconhecer a culpa, desinibição também sexual, dificuldade de avaliação das consequências das ações praticadas, aumento do comportamento agressivo e aumento da sensibilidade ao álcool, bem como incapacidade de aprendizagem com a experiência. No nível cognitivo, o córtex pré-frontal está implicado no comportamento dirigido a objetivos, como a área dorsal, a aplicação de regras, a criação de sequências de comportamento e a formulação de planos de ação, Planos de ação. A área orbital está associada à motivação
e adequação de comportamentos, modificação ou supressão de respostas quando se mudam as circunstâncias das situações. Quando o córtex da área pré-frontal é lesado, o indivíduo perde, então, essa grande capacidade de relações sociais e de saber discernir o que é certo moralmente do que é errado. Gage, após perder massa encefálica, fica com desvios de personalidade, que o torna uma pessoa diferente, uma nova pessoa com comportamentos inaceitáveis socialmente. Então, ele fica prejudicado nas questões éticas e morais, incluindo, Descartes dividia a mente e o corpo como entidades independentes e posicionando a mente numa posição superior e que justifica a existência de uma entidade espacial, palpável, divisível e inferior que é o corpo. No entanto, o caso de Gage mostra-nos, nos traz evidências de alterações morfofisiológicas e estruturais no cérebro, tendo implicação direta na alteração de comportamento e tomada de decisões, o que nos leva a crer que a relação corpo-mente e mente-corpo baseia-se numa intercomunicação bidirecional. Então, é aquela máxima do mente sã, corpo são, mente sã. Damasio defende a teoria de que o sentimento e as emoções são indispensáveis à tomada de decisões corretas. A valorização da emoção como determinante da capacidade de decisão deriva em parte da observação e do estudo de caso de Gage. Ele foi o primeiro que trouxe toda essa observação sobre essas questões emoção-razão e sobre as tomadas de decisão. Assim, torna-se importantíssimo alargar conhecimentos nesta área para melhor entender, perceber e atuar com coerência no nosso dia a dia. A racionalidade está interdependente das emoções e negocia as tomadas de decisões. A relação entre corpo e mente é uma relação complexa de fatores neuropsicobiológicos e que se manifestam no nosso comportamento e que possuem uma intercomunicação, então, bidirecional, referindo novamente. Ainda poderia citar um caso atual que foi estudado nas neurociências, que é o caso também americano deste século, de um homem, pai de família, também com atitudes corretas moralmente, e de repente ele desenvolve um tumor nessa região pré-córtex, e esse tumor começa a mudar o comportamento frente às questões sexuais, ou seja, ele se torna, de uma hora para outra, pedófilo, mas sem atacar, sem chegar às vias de fato com nenhuma criança. Tendo ele uma enteada dentro de casa, a mulher fica com muito medo, a esposa dele fica com muito medo do que começa a acontecer, assim, desse desejo dele de olhar diferente para a menina. E quando ele vai ao médico, descobre então o tumor, e esse tumor é retirado e ele volta a ter a atitude normal que ele tinha anteriormente. Então ele volta a ter comportamentos normais, sexualmente falando, sua libido, seu desejo volta ao normal, e a vida volta totalmente à tranquilidade. Passam-se alguns anos, ele volta a desenvolver o mesmo tumor.
E dessa vez fica mais complicado de retirar o tumor, ele faz tratamentos, mas a esposa não suporta mais passar por esse mesmo problema e acaba o deixando, né? O abandonando. Depois ele faz uma nova cirurgia só que ele ainda fica com complicadores e ele não consegue deixar de ter esse ímpeto, né, de querer praticar a pedofilia, mas não se sabe de nenhuma notícia de que ele realmente tenha chegado a vias de fato. Isso não justifica o ato pedófilo de ninguém, só mostra que, por alguma razão, alguns comportamentos antissociais podem vir a acontecer, sejam eles de raias genéticas. Muitas vezes eu vou trazer um podcast específico falando de psicopatias, né, da questão da criminologia, porque é um assunto bastante interessante sobre a violência, como ela se manifesta na vida de uma pessoa. Mas aqui nós quisemos então tratar das questões que se voltam para o equilíbrio das emoções e razões através do caso de Phineas Gage, que mudou nossa percepção sobre esse tema a partir dos estudos neurológicos. Trarei agora algumas neurodicas num oferecimento da Universidade do Brincar. Venha aprender conosco em diferentes áreas: gestão pessoal e financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas da psicanálise, educação física, educação infantil, coach e neurociências. Faça sua inscrição mensal por R$ 59,90 ou semestral com um descontão. Acesse já o link www.universidadedobrincar.com.br, a única universidade da ciência do brincar no Brasil. Então, a neurodica de hoje, para a gente exercitar esse equilíbrio entre razão e emoção. Tire um tempo do dia para refletir sobre as ações daquele dia, né? Avaliar emocionalmente as consequências das nossas próprias ações, bem como balancear os pontos negativos e positivos das mesmas. Assim, tendemos a evitar as perdas do que desejar os ganhos, né? Evitar perder e desejar ganhar mais. Para fazer um exercício metafórico sobre o que eu estou dizendo, visualize e imagine uma carroça. A carroça que a puxa, o cavalo que puxa essa carroça é a emoção. Metaforicamente, falaremos que o cavalo representa a emoção ao puxar essa carroça. Cheio de vida, age de forma ilógica, intempestiva, sem pensar nas consequências. Ele apenas puxa. Já o peso da carroça é a razão. Usa a lógica e a ponderação para avaliar os fatos antes de qualquer coisa. Se a carroça estiver leve demais, o cavalo correrá desgovernadamente, guiado pela emoção, e se perderá no caminho, não chegando ao seu objetivo. Por outro lado, se a carroça estiver muito pesada, o cavalo empaca e não sai do lugar. Neurodica número 2. Identificar seus sentimentos, aceitar seus pontos positivos e negativos. Neurodica número 3. Trabalhe suas frustrações focando em metas possíveis no momento, sem perder de vista seus sonhos.
o sistema ativador reticular ascendente, que é o chamado SARA, que fica próximo da região da consciência humana, no tronco encefálico, no mesencéfalo, na base do nosso cérebro, que é o chamado cérebro reptiliano, pelas teorias de Paul MacLean. Ele está ativado, o SARA está ativado e de olho nos seus sonhos. Então nunca perca os seus sonhos, mas não tire o pé do chão. Olhe para a realidade dos fatos que você tem à sua frente e faça o possível para executar e trabalhe com as suas frustrações. Não fique esperando demais das situações que vai viver. Vá com calma. Então, neurodica número 4. Canalizar emoções procrastinadoras na meditação, respiração, na atividade física, esporte, gerando bem-estar, endorfina e ocitocina. Crie hábitos para isso, crie rotina. Use 1 hora do dia para exercitar uma dessas atividades, pelo menos, e trabalhar dessa forma essas emoções que acabam por procrastinar as nossas ações cotidianas. Neurodica número 5 e última neurodica de hoje. Tenha momentos de lazer e crie momentos para se expressar. Dialogue com alguém sobre o que está sentindo. Quando externalizamos nossos sentimentos, tomamos consciência e racionalizamos as medidas e tomadas de decisões de maneira mais assertiva. Controle seus impulsos. Já falei em outros podcasts, antes de responder a alguma questão muito complicada, pare, respire, conte até 10 e depois responda, porque as coisas se organizam no cérebro da gente, a razão vem ao encontro das emoções e nós conseguimos tomar uma decisão de forma mais adequada para a situação. O podcast de hoje está encerrando e convido você a estar comigo toda quarta e quinta-feira nos meus novos podcasts semanais, também a me seguir nas minhas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Meu endereço é Liana Pintuto Belo. E também se inscreva no meu canal no YouTube, Humanidade Lúdica, onde eu tenho 2 séries semanais, toda terça-feira. Humanidade Lúdica, trazendo a antropologia do brincar e dos brinquedos, a história da humanidade por uma vertente lúdica. E na sexta-feira sempre tem novos episódios de neurociência e o brincar. Então, nos vemos semana que vem. Aliás, vocês me ouvem na semana que vem. Beijos lúdicos!